Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malahi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o sexto dia da semana para trazermos a leitura e comentários de nossa bendita Torá, da Parashá que nós estamos estudando esta semana, que é a Parashá Vayakhel, que é a penúltima porção do livro de Shemot, que é o segundo livro de nossa bendita Torá. Na próxima semana, né, nós já estaremos então estudando a última Parashá, que é a Parashá Pekudei, que é a 23ª porção, e assim finalizando a leitura do livro de Shemot e já iniciando aí o livro de Vaikra, Levítico, né? Então, nós estamos estudando o livro de Shemot, que fala da saída dos filhos de Israel e da construção do tabernáculo e do serviço religioso que foram, então, realizados durante todos os 40 anos que os filhos de Israel andou pelo deserto. E depois de ter entrado na terra prometida, então foi construído o templo. Então, nós estamos finalizando a leitura do livro de Shemot na próxima semana, e depois entrando no livro das leis, né? Aí nós vamos tratar dos mandamentos, né? Das mitzvot, das leis que regem o povo judeu. Então, hoje é dia 21 do mês de março do ano de 5.785. A leitura, a sexta e a sétima porção, a sétima leitura, né? A sexta e a sétima aliote deste sexto dia está no capítulo 37 de Shemot e Êxodo, do verso 17 até o capítulo 38, verso 20. Capítulo 37, 17 e vai até o capítulo 38, verso 20. E então, quero aqui dar as boas-vindas a todos. Shalom, Shalom, Boker Tov. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Alusim. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, pedimos que possa se inscrever e também deixar o seu like desta transmissão. E a você que hoje, dia 21 do mês de março, né, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, de saúde, felicidade, né? Que Deus lhe abençoe grandemente. E aqui hoje temos um aniversariante, né? Que é o nosso neto Benício. O Benício hoje está completando 2 anos de vida e também pedimos pelo Benício que Deus abençoe o nosso neto Benício, né? Neste dia do seu aniversário, 2 anos de vida, né? O tempo está passando, Baruch Hashem, e que Deus abençoe ao Benício e a todos os aniversariantes deste dia, concedendo muita saúde, felicidade e muitos anos de vida, mas ao Tov, a todos os aniversariantes. Vamos então à leitura de hoje, sexta e sétima aliote, capítulo 37, verso 17, até o capítulo 38, versículo de número 20. Parashá, livro de Shemot, Parashá Vayakhel, né? Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E fez o candelabro de ouro puro batido de uma só peça,
sua base, sua haste central, seus cálices, seus enfeites em forma de maçanetas e flores. 6 hastes saíam da base central, sendo 3 para cada lado. Cada haste lateral tinha nela desenhados 3 cálices, uma maçaneta e uma flor. A haste central tinha 4 cálices, 3 maçanetas, uma em cada junção, com o par de hastes laterais e flores. E fez as 7 lamparinas e todos os seus utensílios de ouro puro. E fez o altar do incenso, de madeira de citim, quadrado de uma só peça, com protuberâncias nos seus cantos. E cobriu o altar com ouro puro. E fez uma bordadura de ouro puro ao redor. E fez 2 argolas de ouro puro, colocadas debaixo da bordadura, em 2 lados, para colocar as varas para o transporte do altar. E fez as varas de madeira de citim, e cobriu-as com ouro, e fez o óleo da unção sagrado, e o incenso das especiarias puro, obra de especialista. E fez o altar de holocaustos com tábuas de madeira de citim, oco quadrado com 4 protuberâncias, uma em cada canto, tudo coberto de cobre. E fez os utensílios do altar de cobre, e fez uma grade em formato de rede de cobre, que rodeava o altar na metade de sua altura. E fundiu 4 argolas nos extremos dessa grade, e fez varas de madeira de citim, e as cobriu de cobre, encaixando-as nas argolas para transportar o altar. E fez o lavatório e sua base de cobre, usando os espelhos das mulheres que se reuniam à entrada da tenda da reunião. E fez o pátio em direção ao sul. As cortinas que o cercavam neste lado eram feitas de linho torcido com 100 cúbitos de comprimento. Tinha 20 colunas e respectivas bases e encaixes feitos de cobre. Os capitéis das colunas e seus círculos eram de prata. No lado norte, as cortinas eram semelhantes às do lado sul. Do lado oeste, as cortinas tinham 50 cúbitos de comprimento, 10 colunas com respectivas bases e encaixes. Na direção leste, 2 conjuntos de cortinas de 15 cúbitos cada, 3 colunas, respectivas bases e encaixes. A entrada se situava entre as cortinas, e a cortina da entrada do pátio era de tecido de lã azul celeste, púrpura e vermelha e linho torcido. Tinha 20 cúbitos de comprimento, 4 colunas e respectivas bases e encaixes, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio eram feitas de cobre. Essas são as prestações. Vamos ver aqui. Ok, até aqui, né? E todas as estacas do tabernáculo e do pátio eram feitas de cobre. Ok. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betoreinu Baru atah Adonai noten hatorah. E aqui nós finalizamos a leitura da nossa paraxá desta semana, que é a paraxá Vayakhel, a 22ª porção. E como falamos na leitura anterior, na aliá anterior, já na próxima semana, paraxá Pekudei. E a paraxá Pekudei vai tratar da prestação de contas, né, dos objetos que foram utilizados e a prestação de conta que Moshe faz para com o povo. E aqui, finalizando a leitura
da Paraxá, ela finaliza com a construção, né, e tudo que já haviam sido feitos, a mesa, tudo estava pronto. E aqui a leitura de hoje fala do candelabro, né? Um candelabro que ele tinha todas as suas especificações aqui, né? O candelabro de ouro puro, batido de uma só peça, sua base, sua haste central, seus cálices, seus enfeites, em forma de maçanetas e flores. Então, finaliza que toda a construção dos objetos sagrados do tabernáculo com o candelabro de ouro puro, né? Então, o candelabro, ele era, como nós já vimos, aceso pelo sumo sacerdote todos os dias, e ele iluminava, né, o templo. Então, o candelabro, ele, segundo nossos sábios, simboliza o ato realmente de iluminar. Ele tinha essa função fisicamente, literalmente. O candelabro era a iluminação do templo, né? Então, e ele simboliza realmente o ato de iluminar o ambiente, ou seja, orientar os que nos cercam. Então, não é difícil de nós entendermos quando nós realmente interpretamos a Torá desse texto de forma na forma mais simples da Torá, né? Que um candelabro, uma vela, um candelabro que se tem na sinagoga, em casa, é um objeto, né, feito de 7 braços, ou de 4, ou de 3, porque o de 7 é o que havia sido confeccionado para ser colocado no templo. O de 8 é o que nós utilizamos na nossa festa de Hanukkah. Mas você pode ter de 3, 4 velas. Então, hoje nós temos uma forma de iluminação totalmente modernizado, né? Na época não havia energia elétrica, não havia lâmpada, então a iluminação tanto do templo como também nas ruas, nas casas, eram com lamparinas, utilizados azeite, né? O azeite para iluminar. A gente sabe que o azeite ele é inflamável, né? Ele pega fogo mesmo. Então ele era utilizado tanto no candelabro como também nas casas. Então, a partir os anos foram passando e outras formas foram surgindo, como as velas, né, feita à base de parafina e cera, e também a energia, né, a energia elétrica e outras formas que existem, né. Então, hoje nós temos a facilidade, né, temos a energia elétrica, que ainda comum, né, embora existam outras, mas a energia elétrica, ela ilumina as nossas casas, né? A iluminação da nossa casa é por meio da energia elétrica. Não utilizamos mais o óleo, o azeite, né, para ser queimado
e produzir iluminação, trazer a luz para o ambiente, como era na época do candelabro. Então, embora nós não utilizamos mais esses meios que são o azeite, as velas, né, a não ser em uma necessidade, né, numa falta de energia, então vamos ter que recorrer aí para as velas, ou mesmo para o azeite, quem tem o azeite em casa, então já providencia rapidinho, faz uma vela. Então, ainda numa necessidade, se utiliza esses métodos mais antigos, né? Então, seja um candelabro, seja uma vela, seja a energia produzida de forma mais moderna, né? Todas elas têm como objetivo iluminar um ambiente, né? Então, aonde está escuro, aonde existem a escuridão, não há luz. Quando a luz ela chega, as trevas, a escuridão, elas se dispersam com a luz. Então, onde não há luz, existe escuridão, trevas. Quando você chega com a luz, as trevas se dispersam, né? Então, o candelabro, ele tem esse símbolo, o ato de iluminar o ambiente, ou seja, orientar a pessoa dentro de um determinado ambiente. Então, ainda que na parte escura do dia, à noite, a iluminação, seja ela de forma antiga ou modernizada, a iluminação, a luz elétrica, ela serve para nos orientar, né? Nos orientamos por meio da luz e por isso nós não caímos, não nos perdemos, digamos assim. Então, de maneira que nossos sábios também vão nos ensinar que devemos procurar orientar também o próximo, né? Nos caminhos da Torá, nos caminhos do Eterno, por meio da Torá. Então, o ser humano, como nós já temos falado, né? O ser humano, o homem que Deus criou, no princípio ele estava na luz, mas a partir do momento que o homem pecou, ele saiu da luz e entrou num ambiente totalmente escuro. Então o homem andou nessa escuridão por muitos e muitos e muitos anos. Primeiramente, nos dias de Noé, Deus trouxe essa luz para a humanidade, mas ela foi rejeitada. Somente 8 vidas, 8 almas receberam essa luz. Passados cerca de mais de 1000 anos, e o mundo entra numa escuridão total, porque o homem se distanciava de Deus. 1000 anos depois, essa luz volta por meio do chamado de Abraão, o nosso pai na fé, e a luz, ela permanece. São praticamente 6.000 anos, né? Desde a criação até os dias atuais. Então, há mais de 3.500 anos que essa luz permanece acesa, né? Que é a nação de Israel. Nós sabemos que Israel é a luz para as nações. Embora Israel tenha cometido seus erros, suas falhas, a gente sabe que Israel pecou, mas permanece. Israel vive. Israel existe. Existe por quê?
porque ainda que muitos se distanciam dessa luz, existe um número muito grande de judeus que não querem se afastar e não se afastam da luz da Torá. E este mundo, ainda que parte dele está na escuridão, mas existe uma grande parte deste mundo que tem luz. E a Torá vai dizer que cabe a nós, nossos sábios nos ensinam, que cabe a cada um de nós, cada judeu, ser este candelabro, ser essa luz para o seu próximo, né? Então, que possamos nós realmente brilharmos neste mundo, né? E isso é possível por meio da obediência de nossa Torá. E que Deus nos ajude, que Deus venha nos capacitar, que Deus nos dê, o Eterno nos dê sabedoria, nos dê entendimento e que possamos a cada dia nos aproximarmos mais dessa luz de nossa bendita Torá, para que possamos assim então cumprir os preceitos e as vontades do Eterno. E que Deus então abençoe a todos. Hoje é o 6º dia dos preparativos para recebermos o Shabat, permitindo Hashem, às 19 horas estaremos na sinagoga com o nosso serviço e estudando ainda para Vayakhel, e nesse Shabat estaremos o 3º Shabat especial dos 4 Shabatot especiais antes da festa de Pessah, né? Lembrando que nós estamos aí já nos preparativos para a festividade de Pessah. Então, neste Shabat vamos falar alguma coisa, mas a Torá, essa paraxá, e tem muitos. O shiur deste Shabat vai nos ensinar muito a respeito, principalmente, do assunto que vamos falar sobre a purificação, né, que eram então feitas por meio das cinzas da vaca vermelha, né? É isso. Um ótimo dia a todos. Que Hashem vos abençoe e vos guarde, livre de todo mal e de todo perigo. E também aí você que está nos preparativos para receber o Shabat, que Deus lhe abençoe grandemente. E desde já um Shabat Shalom. Nos encontramos então, permitindo Hashem, 19 horas, nosso serviço de Kabbalat Shabbat, e quero já convidar a todos a estarem conosco e compartilhem o nosso canal. Um grande abraço, Shalom, Shalom, bom dia e Shabbat Shalom a todos.